Nessa aula você vai aprender como criar um anúncio com o objetivo de aparecer no topo das pesquisas do Google. Para seguir essa aula aqui é muito importante que você já tenha assistido às nossas duas aulas anteriores, que lá eu ensino passo a passo de como criar e configurar uma conta no Google Ads e também eu mostro como instalar a tag de conversão corretamente aqui no nosso site, que isso vai ser essencial para a nossa aula. Então, já estou aqui com o Google Ads aberto. E antes da gente começar a subir a nossa campanha aqui de fato, vamos relembrar aqui qual que vai ser o objetivo dela. Então, vou acessar aqui o site do Google. O nosso objetivo, como o nicho aqui é uma clínica, no caso aqui, Clínica Sorriso Perfeito, que eu mostrei passo a passo de como fazer esse site lá no nosso módulo de criação de sites. Então, nesse caso aqui, a gente quer que o nosso anúncio apareça quando a pessoa estiver com a intenção de agendar uma consulta, agendar um atendimento em uma clínica odontológica. Então, no caso, a pessoa, quando ela pesquisar aqui, por exemplo, por dentista, aparece alguns anúncios aqui já de dentistas que estão anunciando, que no caso aqui a nossa página, o objetivo dela é fazer com que a pessoa agende uma avaliação, agende uma consulta, um atendimento. Então, esse vai ser o nosso principal objetivo, levar as pessoas para o nosso site, para que assim elas realizem a ação de agendar um atendimento. Que na aula anterior eu mostrei o passo a passo de como a gente instala a tag de conversão aqui do Google, nesses botões para quando a pessoa entrar em contato via WhatsApp, que vai ser essencial para essa nossa aula. Então, antes da gente subir a nossa campanha de fato, a gente precisa entender melhor o que as pessoas pesquisam aqui no Google. Eu, por exemplo, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi dentista, mas pode ser que as pessoas estejam pesquisando por outra coisa. E uma coisa que a gente consegue fazer aqui também é o seguinte, fazer com que esse anúncio apareça apenas em uma cidade específica, ou então cidades específicas, uma região específica. Nesse caso aqui, como é uma clínica odontológica, faz sentido eu anunciar apenas na cidade de onde é a clínica. Não faz sentido, por exemplo, vamos supor, eu moro aqui na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, e a clínica é aqui, por exemplo, é uma clínica fictícia, mas imagina se fosse aqui a clínica. Não faz sentido a clínica estando aqui em São Bernardo, estando no estado de São Paulo, eu anunciar para quem mora lá em Minas Gerais, por exemplo, entendeu? Dá para a gente filtrar aqui no Google, para além da pessoa pesquisar o que a gente vai definir ali no nosso anúncio, na parte de palavras-chave, dá para a gente definir também a localização. Por exemplo, ela não só vai aparecer para a pessoa que, além de pesquisar as palavras-chave que a gente definir ali, ela precisa morar em São Bernardo do Campo, entendeu? Você vai entender isso aqui tudo na prática daqui a pouco. Mas, como eu estava falando, antes a gente precisa descobrir o que as pessoas pesquisam, de fato, além do que seria mais óbvio aqui, dentista, ou então clínica odontológica. SBC aqui no caso é abreviação de São Bernardo do Campo. Enfim, vamos ver aqui se as pessoas pesquisam também por outras palavras. Então aqui dentro do Google Ads, a gente vem aqui nessa parte de ferramentas e configuração. A gente vem até essa parte aqui de planejamento e planejador de palavras-chave. Vou clicar aqui para fechar. E aqui a gente vai estar clicando nessa parte, descobrir novas palavras-chave. E aqui eu vou pesquisar por dentista. Aqui ele está Brasil, só que eu consigo fazer o que? Definir apenas o lugar que eu pretendo anunciar, no caso a cidade, São Bernardo do Campo, que é a cidade onde meu anúncio ele vai aparecer para quem pesquisar ali pelas palavras-chave que a gente vai definir. Então ele já puxou aqui, vou colocar área de segmentação. E aqui eu vou clicar nesse xizinho ao lado do país, que ele puxou aqui Brasil e São Bernardo. Eu quero deixar apenas São Bernardo. Vou clicar em salvar. E agora eu vou clicar aqui para ver resultados. Então eu filtrei aqui pela palavra que seria mais óbvia ali, dentista, e também pela cidade. Vou clicar aqui em ver resultados. E aqui ele já apareceu. Apareceu apenas 10 linhas, porém aqui a gente consegue fazer com que apareça até mais. Vou deixar aqui 500, por exemplo. Então aqui a gente consegue estar filtrando pelas palavras-chave que tem mais pesquisa. Então a gente dá um clique aqui em cima, ele já veio parar aqui na ordem certinha. Então aqui no topo está dentista. Aí ele mostra que
nessa cidade que eu selecionei, que no caso é São Bernardo do Campo, a média de pesquisas mensais para essa palavra-chave dentista é de 1.000 pessoas até 10.000 pessoas, então fica algo por volta dessa média. E aqui ele também mostra essa parte aqui, lance na parte superior da página. Então aqui vai desde R$ 2,44 até R$ 10,16. Ou seja, esse é o valor médio que as pessoas que estão anunciando aqui para a palavra-chave dentista estão pagando por cada clique que leva a pessoa para o site delas. Então aqui no Google a gente não é cobrado quando o nosso anúncio aparece. No caso aqui, eu pesquisei aqui, por eu estar vendo esses anúncios, a pessoa que está anunciando, ela não é cobrada. Ela só é cobrada se, por exemplo, eu clicar aqui nesse link e abrir o link. Aí sim, ela vai ser cobrada ali. Diferente do Facebook Ads, do Meta Ads, que a gente paga para aparecer. Aqui no Google Ads, a gente paga quando o nosso anúncio, nesse caso aqui específico, né, no anúncio de rede de pesquisa, a gente paga quando a pessoa clica para ir para o nosso site, quando ela clica no nosso anúncio. Então, esse daqui é o lance médio que as pessoas estão pagando, é o valor médio que as pessoas estão pagando por cliques. E esse aqui, o mais caro, é, por exemplo, o que aparece no topo ali do Google. Aqui está R$ 10, mas imagine aí que em uma consulta a pessoa vai pagar ali no ticket de 200, 500, R$ 1.000. Então, claro, não vai ser todas as pessoas que vão entrar ali no site que vão estar realizando, fechando ali um atendimento. Só que dependendo da taxa de pessoas ali que de fato se tornam clientes, pode ser que esse valor aqui faça sentido. Isso pode variar muito também do nicho e também dessa localização aqui específica que eu deixei. Vamos estar vendo aqui se a gente encontra outras palavras aqui que sejam interessantes para a gente estar usando. Então, por exemplo, dentista 24 horas, as pessoas pesquisam. Eu vou aproveitar e vou deixar anotado aqui essas palavras. Então, dentista também. Vou deixar anotado aqui. Aí tem odontologia, lente de contato. Aqui eu posso estar aumentando. Pronto, a gente consegue ver melhor. Dentista perto de mim, olha, isso daqui é interessante. Também apareceu aqui que as pessoas pesquisam lente de contato dental. Então, por exemplo, se essa clínica que oferecesse esse serviço, daria para eu usar essa palavra também. Enfim, tem diversas possibilidades que ele mostra aqui para a gente de palavras-chave relacionadas com essa principal que a gente adicionou aqui, pois a gente vai usar essas palavras-chave para fazer com que o nosso anúncio apareça quando a pessoa pesquisar por elas. A gente também consegue estar fazendo o seguinte: negativando palavras. O que seria isso? Depois eu vou mostrar ali na prática, mas só para resumir. A gente também, da mesma forma que a gente consegue fazer com que o nosso anúncio apareça para quem pesquisar por determinadas palavras-chave, a gente também consegue definir com que o nosso anúncio não apareça para quem pesquisar por alguma palavra-chave específica. Por exemplo, vamos supor que a pessoa pesquise dentista grátis. E o nosso serviço não é de um dentista gratuito, é algo que a pessoa precisa pagar ali por um atendimento. Então a gente poderia estar negativando a palavra grátis, gratuito, enfim, palavras que façam sentido para que assim o nosso anúncio não apareça. Então, por exemplo, se eu pesquisasse aqui dentista grátis, olha só, não apareceu nenhum anúncio. Por quê? Porque provavelmente as pessoas aqui já estão negativando, as pessoas que estão anunciando já estão negativando essa palavra, porque sabe que quando a pessoa tem que pensar sempre na pessoa que está ali buscando por aquela palavra-chave. Se ela já está pesquisando dentista grátis, ou então, por exemplo, curso de marketing digital grátis, gratuito, ela já está com a intenção de não pagar por aquele serviço, e sim de consumir de maneira gratuita, enfim, nesse caso aqui de estar passando com dentista gratuito. Então, nesse caso aqui, não faz sentido o nosso anúncio aparecer, entendeu? É que nesse caso aqui eu acho que a pessoa nem vai pesquisar, né, por dentista grátis, mas, por exemplo, se eu pesquisar aqui por curso marketing digital grátis. Ó, tem um anúncio aqui que está aparecendo, porém, aqui de fato é um curso gratuito, mas se eu pesquisar ali por um curso de marketing digital e ele é um curso pago, não faz sentido que ele apareça para quem colocar a palavra grátis ali no meio do anúncio, entendeu? Então a gente também consegue estar negativando
essas palavras que a gente não quer que o nosso anúncio apareça quando a pessoa pesquisar ela junto ali na busca dela. Aqui, por exemplo, ó, Porto Seguro Odontológico. Como aqui não se trata desse negócio do Porto Seguro, aqui eu poderia negativar essa palavra. Então aqui eu posso até deixar negativar. Vou deixar aqui anotado, negativar. Vou deixar aqui Porto Seguro. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Por exemplo, ó, dores de dente. Esse daqui eu posso deixar nessa parte para a gente incluir. Vou deixar para negativar apenas aqui abaixo. Mas dentista infantil, por exemplo, a gente pode estar usando aqui também. Porque nossa página tem até, nessa seção aqui de especialidades, fala aqui sobre odontopediatria. Aqui, clínica dentária. Enfim, você vai vendo aí quais são as possibilidades. Vamos aqui ver outro nicho. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse anunciando para um curso de inglês. Curso de inglês. Vou clicar aqui em ver resultados. E aqui nessa parte onde está São Bernardo do Campo, eu vou mudar para o Brasil inteiro. Porque nesse caso, como é um curso de inglês, vamos supor que é um curso online, então faz sentido eu ver aqui como que as pessoas do Brasil inteiro pesquisam, que eu vou, ali na parte da configuração do anúncio, eu poderia colocar o Brasil inteiro. Enfim, aqui a gente só está apenas analisando antes, a gente está vendo que as pessoas pesquisam. Deixar aqui Brasil, salvar. E aqui ele já mostra aqui, inglês tem a busca aqui de 100 mil a 1 milhão de pessoas. Porém, curso de inglês tem de 10 mil a 100 mil. E aqui também ele mostra essas outras palavras-chave. Então, por exemplo, eu poderia colocar aulas de inglês, aprender inglês. Claro, lembrando sempre de negativar palavra, principalmente quando se trata de curso. Por exemplo, negativar a palavra grátis, gratuito, presencial, que nesse caso aqui se fosse um curso online, PDF, download, todas essas palavras assim, a gente poderia estar negativando nesse caso aqui, principalmente quando se trata de cursos. Lembrando, na prática ali depois eu vou mostrar como que a gente faz para negativar. E a gente também pode usar o próprio Google para estar ali procurando por possibilidades de palavra-chave para a gente usar no nosso anúncio. Porém, eu recomendo que você faça isso em uma guia anônima. Então, eu vou abrir aqui uma guia anônima, vou abrir aqui o site do Google e aqui eu vou pesquisar, por exemplo, vou colocar dentista. Aí ele já mostra, ó, dentista SBC, que inclusive é uma coisa que eu posso colocar aqui. Dentista SBC, que no caso aqui é SBC de São Bernardo do Campo. Ó, dentista perto de mim, a gente já colocou aqui. Dentista infantil, já está aqui. E uma outra coisa que você pode fazer, ó, antes você digita a palavra e você coloca aqui esse tracinho antes, que é que ele mostra coisas antes daquela palavra-chave que as pessoas também pesquisam. Então, por exemplo, concurso dentista, quanto ganha? Isso aqui eu posso negativar, ó. Eu venho aqui, concurso, quanto ganha? Isso aqui tudo eu posso excluir ali, negativar para que meu anúncio não apareça para quem fizer uma pesquisa que tenha alguma dessas palavras-chave aqui. Auxiliar, por exemplo, ó, auxiliar. Enfim, você vai fazendo a sua pesquisa e coisas que vierem na cabeça também. Nesse caso, vou deixar apenas assim por enquanto. Aí uma outra coisa também que você pode fazer, ó, você vem aqui e coloca dentista A. Aí já apareceu aqui, ó, dentista aberto hoje. Ó, já é uma coisa boa, dentista aberto hoje. Só que nesse caso aqui, na parte de configurar o anúncio, eu teria que deixar ele aparecendo apenas em dias e horários específicos. Vai que a pessoa esteja pesquisando no domingo, mas enfim. Então, nesse caso não vou usar essa daqui, mas seria uma boa também. Enfim, aqui, como eu estava falando, você pode colocando aqui, testando aqui várias palavras para ver o que vai aparecendo e se ver, ó, dentista emergência, poderia usar. Dentista emergência. Então essas são as possibilidades que você tem. Você pode usar o próprio Google e também essa ferramenta aqui de planejador de palavras-chave do próprio Google Ads. E aí, para a gente subir a nossa campanha de fato, a gente vai clicar aqui para fechar essa parte aqui.
Vamos clicar aqui, na verdade, na logo do Google Ads, pronto. Ele já abriu essa parte aqui inicial e a gente vai estar clicando aqui nessa parte de nova campanha. Agora a gente precisa selecionar um objetivo da nossa campanha. Nesse caso aqui, a gente vai selecionar esse objetivo de leads, porque a gente quer trazer contatos aqui para o nosso site. No caso aqui, a pessoa vai acessar o site e vai clicar aqui para agendar uma avaliação. Esse é o intuito aqui do nosso site. Então, nesse caso, eu vou deixar marcado essa opção de leads, porém, no seu caso, possa ser que faça mais sentido essa opção aqui de vendas. Se no seu caso você quiser vender, por exemplo, um infoproduto, alguma coisa do tipo. No meu caso aqui, eu vou deixar leads mesmo. E aqui nessa parte de metas de conversão, eu vou clicar em adicionar meta e vou selecionar essa meta aqui que a gente tinha criado na nossa última aula, meta contato clínica sorriso perfeito, e vou excluir essa daqui que ele puxou por padrão, remover. Então ficou dessa forma. Vou clicar agora em continuar. E aqui a gente vai selecionar o tipo de campanha. Então primeiro a gente selecionou qual vai ser o nosso objetivo, nesse caso aqui, ó, incentivar clientes a realizar ações para gerar leads e outras conversões. Definimos a nossa meta e agora o tipo de campanha. No nosso caso vai ser uma campanha de pesquisa. Então a pessoa precisa pesquisar ali no Google por essas palavras-chave aqui para o nosso anúncio aparecer. Então deixei aqui pesquisa. Aqui nessa parte selecione como você quer alcançar sua meta. Eu vou deixar essa opção aqui de visitas ao site. Então será através de visitas a esse site aqui que a gente vai estar procurando alcançar a nossa meta, que no caso é fazer a pessoa clicar no botão. Aqui eu posso colocar o site, copiar o link, vou colar aqui. E aqui, nome da campanha, vou colocar assim, rede de pesquisa clínica sorriso perfeito. E vou clicar aqui em continuar. Vou clicar aqui para fechar esse guia, sair. Então, aqui nessa parte, em qual métrica você quer focar, eu vou deixar aqui nessa daqui de conversões mesmo. Então, sempre que acontecer ali uma conversão, que no caso a nossa conversão vai ser a pessoa clicar para entrar em contato no WhatsApp, vai ficar aparecendo ali na nossa campanha. Esse é o principal objetivo dela. Não precisamos definir aqui um custo por conversão, até porque como esse é o nosso primeiro anúncio, a gente não sabe quanto que é ali a faixa por conversão, ou seja, a faixa, o valor médio que a gente paga para a pessoa estar entrando em contato aqui. A gente precisa rodar esse anúncio aqui para depois de algum tempo a gente ter um controle melhor e saber quanto que a gente está pagando por cada contato. Nesse caso, eu vou deixar aqui desmarcado essa opção e aqui eu vou clicar nesse botão. O texto não está aparecendo, mas aqui está escrito próxima. Vou clicar, pronto. Aqui nessa etapa a gente pode deixar marcado apenas essa primeira opção. Essa segunda aqui a gente pode desmarcar. E aqui locais, selecione locais para segmentar. Então aqui a gente vai definir aonde o nosso anúncio vai aparecer. Por padrão ele vem em todos os países, mas aí você não vai deixar. Se for, por exemplo, um infoproduto, você deixa aqui Brasil, que aí você não tem problema se a pessoa no Brasil inteiro ela pesquisar, como é um curso online. Só que nesse caso aqui eu vou selecionar essa opção, inserir outro local. E aqui eu vou pesquisar por São Bernardo do Campo, pronto. Aqui ele já mostrou o alcance potencial, não é que essa quantidade de pessoas no total iam pesquisar, mas é o tamanho do meu público aqui que mora ou esteve recentemente. Ele até fala aqui, ó, alcance. O alcance é uma estimativa do número de pessoas que estão no local que você selecionou ou que tem interesse nele. Então, não necessariamente é o número total de pessoas aqui da minha cidade. Pode ser pessoas que passam por aqui, que visitam frequentemente, enfim. Posso colocar também cidades próximas. Então, por exemplo, vou colocar aqui Santo André, Diadema, São Caetano. Enfim, aqui nesse caso aqui, como é uma clínica aqui odontológica, é um negócio local aqui que a pessoa precisa ir, como eu tinha falado no início da aula, não faz sentido eu anunciar para o Brasil inteiro.
Aqui eu coloquei apenas a minha cidade e as cidades aqui próximas. Aqui nessa parte de idioma, por padrão já puxou aqui português, mas é bom você colocar também aqui inglês e espanhol. E por quê? Porque algumas pessoas podem acabar deixando o celular dela, o computador, em algum outro idioma que elas estão estudando. Então, coloca esses aqui, português, inglês e espanhol. Deixa dessa forma aqui. Aqui nessa parte de segmento de público-alvo a gente não vai mexer. E aqui nessa parte de palavras-chave de correspondência ampla a gente também vai deixar aqui desativado. E aqui nessa parte de mais configurações, aqui em programação de anúncios, a gente consegue definir os dias e horários que o nosso anúncio vai aparecer. Então, nesse caso aqui, vamos supor, se essa clínica aqui, ela funcionasse, eu tinha até colocado aqui como exemplo, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e de sábado, das 8 às 12 horas. Eu tinha colocado isso daqui e, na verdade, não faz nem sentido a gente usar essa daqui, né? Dentista 24 horas. Por quê? Porque aqui eu já coloquei que ela tem esse horário de funcionamento, mas enfim. Aqui então poderia definir, porque aí, por exemplo, se a pessoa entrar em contato no domingo para agendar um atendimento e eu não responder, pode ser que ela veja como algo negativo, mas enfim, vai depender da empresa. Pode ser que algumas façam sentido, outras não. Nesse caso aqui eu vou deixar para rodar todos os dias mesmo, mas eu também conseguiria definir aqui, conseguiria personalizar. Então, por exemplo, aqui, ó, na segunda-feira, aqui ele mostra, segunda-feira, 8 às 20 horas. Então, aqui eu poderia colocar das 8 até às 20 horas. Aí, no outro dia, na segunda-feira, e aí eu fazendo isso um por um. Mas, nesse caso aqui, eu vou deixar rodando todos os dias mesmo, só como exemplo mesmo, mas aí você vai ver o que faz mais sentido. E se for um curso online, um infoproduto, aí que você pode deixar todos os dias mesmo. É mais quando é algo, um atendimento específico, a pessoa tem que responder no WhatsApp, aí você pensa qual que é a melhor estratégia. Vou ver aqui mais configurações. Essa parte aqui não vou mexer. Aqui você também consegue definir uma data de término, mas aqui no caso eu não vou colocar uma data de término. Então vamos clicar aqui para avançar. E aqui agora chegamos na etapa principal. Aqui a gente vai definir quais são as palavras-chave do nosso anúncio, ou seja, quais serão as palavras-chave que a pessoa vai precisar digitar ali no Google para que o nosso anúncio apareça para ela. Então, ele já puxou essas daqui por conta de que eu tinha colocado esse domínio. Então, automaticamente, ele já puxou aqui certinho as palavras-chave que ele viu que faz sentido aqui dentro do meu site. Então ele puxou aqui algumas especialidades, mas no caso aqui eu vou ver se tem alguma que faz sentido. Aqui, por exemplo, eu vou deixar Clínica Sorriso Perfeito, que é o nome da clínica, vai que alguém... Então, se é um negócio local, é bom que você coloque até o nome exato ali do estabelecimento, que aí a pessoa está com uma intenção de fato de achar essa clínica específica aqui no caso, então vou deixar assim. Clínica dentária eu vou deixar assim também, implantes dentários. Nesse caso aqui, implantes dentários, eu não vou deixar, mas eu vou depois criar. Deixa eu ver se aqui está na página. Tá. Eu vou deixar ele separado, porque depois eu vou criar um novo grupo de anúncios só com ele e depois eu explico melhor. Então, sorriso, clínica odontológica. E aqui não importa necessariamente se tem um acento ou não na palavra aqui, porque o Google já consegue identificar certinho. Aqui eu vou apagar esses e vou copiar esses aqui que eu tinha deixado anotado aqui certinho no nosso rascunho. Então ficou dessa forma aqui. Então a gente está definindo aqui que vai aparecer para quem pesquisar essas palavras-chave, porém tem um detalhe muito importante aqui nessa parte da gente configurar as palavras-chave, que é o seguinte: vou explicar agora sobre as correspondências de palavras-chave. Observe o seguinte: a gente pode colocar apenas
o termo de pesquisa, então aqui nesse caso, por exemplo, dentista. A gente pode colocar o termo de pesquisa entre aspas e a gente pode colocar também o termo de pesquisa entre colchetes. E eu vou explicar melhor agora sobre como funciona cada um. Então, por exemplo, quando a gente vem aqui e coloca só o termo de pesquisa, como está aqui, por exemplo, quando a gente coloca só isso daqui, o anúncio pode aparecer para quem digita na busca outros termos que podem ter relação com a palavra dentista. Isso inclui variações, sinônimos, erros ortográficos e outros termos relacionados. A gente também tem esse daqui, que é o termo de pesquisa entre aspas. Então, nesse tipo, o anúncio será exibido quando alguém procurar por uma frase que inclua a palavra dentista, exatamente como está dentro das aspas. Outras palavras podem estar antes ou depois dela na consulta de pesquisa. Então, observe que está ficando cada vez mais específico aqui. Vamos continuar. Esse daqui que é entre colchetes. O anúncio só será exibido quando alguém pesquisar exatamente a palavra dentista, sem variações, erros ortográficos ou outras palavras antes ou depois dela na consulta de pesquisa. Então, resumindo, aqui nesse primeiro, quando a gente não coloca nenhuma aspas ou colchetes, quando a gente coloca só a palavra específica ali, que no caso aqui é dentista, mas poderia ser clínica odontológica, poderia ser pelo menos, por exemplo, dentista perto de mim. Quando a gente coloca isso daqui, o Google pode acabar mostrando para pessoas que pesquisam coisas variadas, mas que talvez possam ter aquele mesmo sentido. Porém, quando você está começando a anunciar no Google, eu recomendo que você use apenas esses dois aqui. Esse aqui que é o que tem a palavra dentista no meio da frase ali. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa pesquise aqui dentista 24 horas, dentista tal coisa. E por ter a palavra dentista ali no meio daquela frase que a pessoa digitou, o seu anúncio pode acabar aparecendo para ela. E esse último aqui, que é o termo de pesquisa entre colchetes, o anúncio só vai aparecer quando a pessoa pesquisar essa palavra específica. Então, eu recomendo que você use esses dois últimos, só que principalmente, se você está em dúvida ainda de quais palavras-chave usar, eu recomendo que você use esse aqui entre colchetes, para que assim você tenha um direcionamento mais preciso de quais palavras ali, quais palavras-chave o seu anúncio vai estar aparecendo. Então, voltando aqui à configuração da nossa campanha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar apenas esses que são correspondência de frase e correspondência exata. Então, na prática, fica assim. Esse aqui eu vou colocar entre aspas, os de baixo aqui também. Esse sorriso mais aqui eu não vou deixar. Colocar todos esses termos de pesquisa aqui entre aspas. Esse aqui também. Esse dentista infantil eu vou separar também. Não vou usar aqui. Daqui a pouco eu mostro onde eu vou usar. Dentista SBC e dentista emergência. Tá, e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar de deixar entre aspas, eu vou deixar entre colchetes. Então, eu vou copiar e colar esse aqui, vou deixar entre colchetes. E a mesma coisa para esses outros aqui. Esse aqui de dores no dente, na verdade, eu acho que eu vou tirar, porque pode ser que a pessoa esteja pesquisando ali como resolver e não necessariamente ela queira agendar um atendimento. A não ser que eu tivesse, por exemplo, um blog onde dentro desse blog, aqui no meu site, em um post ali eu falaria como resolver dor do dente e tal.
Aí eu poderia dar mais detalhes, tipo, ensinar alguma coisa ali para ela estar resolvendo aquilo. E aí, depois, dentro lá no final do post, eu falaria, você pode agendar um atendimento e tal, mas enfim. Nesse caso aqui específico, eu não vou deixar. Vou fazendo isso com os outros também, deixando sempre entre aspas e uma entre colchetes em linhas diferentes. Dentista SBC. Vou colocar aqui também Dentista São Bernardo do Campo. Dentista São Bernardo. Vou copiar e colocar entre colchetes. E aqui, dentista emergência. Vou copiar e vou colar aqui. Dessa forma. Agora, a gente já definiu aqui essa parte das palavras-chave. Agora vamos vir aqui nessa parte onde a gente vai definir o nosso anúncio, como ele vai aparecer para a pessoa, para onde ela vai ser levada. Então aqui, o URL final, já puxou aqui meu link certinho, mas no seu aí você vai preencher, caso não esteja já preenchido. Que no caso é esse site aqui, ele já puxou o link. E aqui nessa parte, eu vou colocar aqui sorriso perfeito, que é como vai ficar aparecendo o link para a pessoa. Sorriso perfeito. E aqui a gente pode estar colocando o título para o nosso anúncio. Ele até recomenda que a gente coloque palavras-chave que a gente já adicionou aqui na nossos termos aqui de pesquisa. Então isso é importante para que a pessoa identifique com o seu anúncio. Então, por exemplo, se ela já está pesquisando aqui por dentista São Bernardo do Campo, é interessante que aqui no título ou na descrição apareça dentista em São Bernardo do Campo, porque é uma forma de confirmar aquilo que ela está pesquisando. Então imagine que ela pesquisa dentista, aí aparece só um assim escrito, dentista, por exemplo, vou vir aqui, vou precisar dentista. Aqui, ó, esse que aparece dentista em SBC, já cria uma conexão maior comigo por estar aqui nessa cidade, de que esse daqui faz sentido para mim, porque eu já sei que é próximo a mim, entende? Então é interessante que já apareça ali certinho pelo menos a cidade, nesse caso aqui específico, né? Mas aí você vai colocando coisas aqui no título e na descrição que gere uma identificação com aquela busca que a pessoa está fazendo. Depois, quando eu for criar aqui um outro grupo de anúncio que vai ser usando essas palavras-chave aqui, aí vai ficar mais claro para você essa parte. Mas enfim, vamos voltar aqui. Aqui eu vou colocar clínica, sorriso, perfeito. E a gente pode, aqui ele vai mostrando a prévia pra gente no celular, também no computador. Clínica odontológica, vou colocar também. Clínica odontológica. Posso ver também o que as outras pessoas aqui estão usando no anúncio, como referência. Dentista perto de mim, que eu tinha colocado ali também. Dentista perto de mim. Então aqui você precisa colocar pelo menos 3 títulos aqui nessa parte. E aqui você pode ir vendo as variações aqui, ó. Vou colocar aqui dentista em SBC. Aqui o ideal mesmo seria, além de eu colocar aqui coisas que estão dentro das palavras-chave que a pessoa está pesquisando, eu destacar benefícios. Por exemplo, se eu estivesse vendendo aqui um curso de marketing digital, então domine formas de gerar receita, transforme suas habilidades em dinheiro, alguma coisa que mostre ali para a pessoa algum benefício que ela vai ganhar ali com, por exemplo, um infoproduto. É que nesse caso aqui, como é um anúncio mais institucional,
eu estou colocando dessa forma. Só que se for, por exemplo, um curso, por exemplo, curso de inglês, fique fluente em 6 meses, curso bem avaliado por alunos, coisas assim, sabe? Coisas que já passam uma ideia ali de um benefício. Então, por exemplo, clientes indicam. Algo assim, por exemplo, clientes indicam, dentista SBC. E eu também consigo fazer o seguinte, fixar algum título. Então, por exemplo, esse aqui, dentista em SBC. Eu clico aqui e eu deixo nessa opção, mostrar apenas na posição 1. Então, ele sempre vai ficar aparecendo apenas aqui na posição 1. Quando eu mudar aqui agora, ó, ele ficou fixo aqui. O Google Ads pode testar outras formas aqui, só que esse dentista em SBC vai ficar sempre na posição 1. Igual aqui está aparecendo prótese SBC, mas enfim, esse aqui vai aparecer dessa forma. E aqui eu preciso colocar pelo menos 2 descrições. O máximo que eu consigo aqui é 4, mas tem que colocar pelo menos 2. Então, vou colocar aqui. Deixa eu ver se cabe essa frase. Eu acredito que não. Por uma palavra. Deixa eu ver. Aqui eu vou deixar então. Cuidamos do seu sorriso para você celebrar cada momento da sua vida com confiança. Então aqui já foi certinho. Vamos ver aqui outra descrição. Copiei e vou deixar aqui na descrição. Então, ficou assim, nesse título ficou Clínica Sorriso Perfeito, Clínica Odontológica, Dentista Perto de Mim, Dentista... Não, na verdade aqui é Dentista Perto de Você. Que aqui no caso a pessoa vai estar lendo, né? Então, já está aqui, ó, Dentista em SBC, Dentista Perto de Você. Clientes indicam... Aqui duas descrições, aqui eu poderia colocar mais. Também tem esse aqui de frases de chamariz que a gente pode adicionar, que aqui ele até mostra alguns exemplos. Aqui, ó, um recurso de frase de destaque mostra no anúncio textos extras sobre aspectos conhecidos ou exclusivos da sua empresa. Use esse recurso para destacar ofertas promocionais, como frete grátis ou suporte ao cliente 24 horas. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, precisa ser com no máximo 25 caracteres. Então, vou colocar aqui. Avaliação gratuita. Colocar aqui também clínica bem avaliada. Enfim, você pode ir adicionando aí frases de destaque. Vou clicar em salvar. Vou ver se eu acho aqui algum exemplo. Aqui, por exemplo, eles colocaram só que esses aqui é sites links, que aqui a gente consegue estar adicionando outros links extras aqui no nosso anúncio. Por exemplo, tem esse daqui, que é o link principal, e tem esse daqui. Observe que aqui embaixo, conforme eu passar o mouse ali, ele vai mudando o endereço do link. Olha só, nossos serviços, muda o link ali, serviços, tratamentos, cada um leva para uma página específica aqui do curso, ó. Do curso não, da clínica aqui no caso. Tá até meio lento esse site aqui, mas enfim. Abriu aqui tratamentos, contato. Cada um leva para uma página específica aqui do site. Como nesse caso a gente tem apenas uma página aqui, que é um site estilo on-page, que se eu clicar aqui, por exemplo, em especialidade, ele me leva para essa seção, não me leva para uma outra página, e eu também não cheguei a criar uma página específica para cada especialidade, aí nesse caso não faz sentido a gente usar. Mas se eu tivesse feito isso, por exemplo, criado uma página para a especialidade de odontologia geral, ortodontia, aí eu poderia vir aqui nessa opção de site links, e aqui eu poderia criar um site link. Então aqui poderia, por exemplo, colocar odontologia geral. Aí eu ia colocar aqui URL, site link 2, ortodontia, mesma coisa, pegaria aqui meu link, barra o link aqui que levaria para essa página dessa especialidade, entendeu? Nesse caso aqui eu não fiz isso, mas você poderia estar fazendo também caso o site tenha mais de uma página aí, que a pessoa, por exemplo, a pessoa aqui
Se ela estiver interessada mais aqui na parte já de ver direto o tratamento, ou na página de contato direto, era só ela clicar. Mas eu vou deixar assim mesmo, dessa forma. Vou clicar aqui em concluído. E aqui agora eu vou clicar em próxima. Agora vamos definir o orçamento para a nossa campanha. Eu vou colocar aqui definir orçamento personalizado. E aqui eu vou deixar R$ 20 por dia. Ele até mostra aqui o quanto que eu vou gastar por semana, o potencial de conversões semanais, 43 aqui, mas enfim, isso daqui é só uma estimativa que ele dá, não necessariamente será exatamente essa quantidade de conversão. Pode ser menos, pode ser mais, isso daqui é só uma estimativa. E aqui, após definir esse orçamento aqui personalizado, você não precisa necessariamente selecionar esses daqui de cima, você pode personalizar, que no caso aqui é esse valor por dia. Vou clicar aqui em próxima e aqui ele fala, a campanha já pode ser publicada. Então aqui a gente pode ver se está tudo certo. Então aqui bastaria eu estar clicando aqui para publicar a campanha. E aqui deu até um erro, porque eu não adicionei uma forma de pagamento, então não tem como essa minha campanha rodar. Então aqui nessa parte de ativada, eu vou deixar como pausada. Pronto, e também como é uma página fictícia, né? Então não quero que esse anúncio comece a rodar. Isso daqui é só um exemplo mesmo para você aprender. Porém, vamos agora voltar nessa parte aqui de negativar, depois eu venho nessa outra aqui. Vamos na parte de negativar. Então aqui eu vou acessar a página inicial do Google Ads, que é assim que vai aparecer para você. Aí você pode vir aqui nessa parte de campanhas e aqui você vai selecionar a campanha que você criou. Quando a gente clica na campanha, ele abriu agora o grupo de anúncios. Então, dentro da nossa campanha, aparecem os conjuntos de anúncios, que no caso, o nosso primeiro conjunto de anúncio foi para essas palavras-chave aqui, mas depois a gente vai criar um novo grupo de anúncios que vai ser para dentista infantil, por exemplo. Eu vou até renomear aqui, então, aqui onde está grupo de anúncios 1, eu vou clicar nesse lápis e vou colocar grupo de anúncios, odontologia, deixa eu ver aqui, odontologia geral. Então esse daqui vai ser o odontologia geral. Então para quem pesquisar ali por dentista, dentista São Bernardo do Campo, vou clicar aqui em salvar. E antes da gente criar um novo conjunto de anúncios, como eu tinha falado, vamos vir aqui nessa parte de palavras-chave, palavra-chave negativa, que aqui é onde a gente vai estar excluindo aquelas palavras-chave que a gente tinha deixado aqui para negativar, para que o nosso anúncio não apareça para quando a pessoa pesquisar algo que tenha essas palavras-chave aqui no meio. Então vamos clicar aqui nesse maisinho e aqui a gente vai adicionar na campanha inteira, então pode deixar essa opção aqui de campanha e aqui vamos copiar isso daqui. No seu, eu recomendo que você até negative mais, então faça uma boa busca aí de palavras que você não quer que seu anúncio apareça quando elas estiverem ali no meio. Então, por exemplo, vou colocar aqui também grátis, gratuito. E aqui eu recomendo que você faça o seguinte. Aqui eu vou duplicar todas as palavras aqui, eu vou ter 3 cópias dela aqui, ó, dessa forma. Auxiliar, grátis e gratuito. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai usar esses 3 tipos de correspondência de palavras-chave. Então você vai deixar apenas a palavra, vai deixar a palavra entre aspas e a palavra entre colchetes. Então voltando aqui na prática, tem que ficar dessa forma aqui, ó. Vamos fazer isso aqui com todos. Eu vou aproveitar aqui. Vou adiantar aqui a velocidade dessa aula, mas eu estou fazendo isso daqui em todos. Pronto, então todas as palavras-chave aqui, todos os termos de pesquisa que a gente quer negativar, a gente vai deixar apenas o termo de pesquisa, também o termo de pesquisa entre aspas e entre colchetes. Então, dessa forma aqui. E agora a gente vai clicar aqui em salvar.
Pronto, então ele já ficou nessa parte aqui de palavras-chave negativas. E agora a gente pode voltar aqui nessa parte de grupos de anúncios. E aqui a gente vai clicar nesse maisinho aqui para criar um grupo de anúncios. Esse daqui vai ser o grupo de anúncios 2, traço dentista infantil. Por que eu estou separando assim por essa categoria? Porque aqui eu vou colocar apenas coisas relacionadas ao dentista infantil. Então, por exemplo, se a pessoa estiver pesquisando ali um dentista para o filho dela, um dentista infantil, vai aparecer coisas apenas relacionadas a isso ali no título. Porque aquele nosso outro grupo de anúncio era para um anúncio mais geral, quando a pessoa pesquisar, por exemplo, só dentista, ou dentista perto de mim, dentista em São Bernardo do Campo. Nesse caso aqui, vai ser um anúncio que vai gerar uma identificação maior ali com quem estiver pesquisando por dentista infantil ou então odontopediatria. Então, eu vou usar esses dois aqui como exemplo. Eu vou colocar aqui entre aspas, entre colchetes também. E agora, esse daqui de dentista infantil. Pronto, aqui é só para exemplificar mesmo. Então, por exemplo, o treinamento iniciante no digital, que eu ensino como criar sites, como anunciar online. Eu poderia, por exemplo, criar um anúncio geral, que seria, por exemplo, quem pesquisar ali por curso de marketing digital. Aí ali na parte do meu anúncio, onde a gente configura ali o que vai estar aparecendo no texto do anúncio, eu coloco curso de marketing digital, aprenda marketing digital do zero. E eu poderia fazer outros grupos de anúncio. Um, por exemplo, só para quem está pesquisando por curso de criação de sites. Aí no texto do meu anúncio já apareceria algo que comunicaria diretamente com a pessoa que está pesquisando por aquilo, entendeu? Então a ideia da gente separar a nossa campanha em diferentes grupos de anúncios é justamente para fazer com que a pessoa sinta essa identificação com aquilo que ela está pesquisando. Então aqui eu vou deixar dessa forma, vou clicar em salvar e continuar. E aqui agora eu vou definir o que vai aparecer aqui no anúncio. Então aqui eu posso colocar coisas que relacionam com o que a pessoa está pesquisando. Então, por exemplo, colocar aqui odontopediatria, dentista infantil. Vou pesquisar aqui no Google para ver se ele me mostra mais ideias. Aqui, ó, dentista para crianças. Posso colocar aqui no meu título também. Vamos ver se tem mais. Aqui, ó, dentista pediátrico. E aqui eu posso deixar também. Aqui ele já está fixado, mas eu vou desmarcar. Aqui eu vou colocar dentista em SBC. Esse aqui eu vou manter destacado mesmo, que não tem problema, que a pessoa já tem uma identificação ali também, que é a cidade dela. Então, descrição aqui também, eu posso deixar esse aqui, enfim. Você vai colocando coisas que estão mais relacionadas agora com aquelas palavras-chave que você colocou naquele grupo de anúncios específico, entendeu? Eu espero que tenha ficado claro essa explicação aqui sobre por que separar em grupos de anúncio. Enfim, se você ficar com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando você. E aqui então bastaria eu clicar em salvar e continuar, que aqui agora a gente já ficou com dois grupos de anúncio. A gente pode até clicar nessa setinha que aparece aqui do lado esquerdo, que ele abre aqui para a gente o seguinte: a gente tem essa campanha, ele até mostra o símbolo de uma lupa porque é uma campanha de rede de pesquisa, e dentro dela a gente tem dois grupos de anúncio. Esse que é para quem pesquisa ali por odontologia no geral, e esse outro aqui de baixo que é para quem pesquisa coisas relacionadas a dentista infantil, dentista para crianças. Então é dessa forma que a gente consegue estar subindo uma campanha para aparecer no topo da pesquisa do Google Ads. Lembre-se sempre de fazer isso daqui, negativar as palavras, que isso é muito importante, principalmente quando você estiver anunciando um infoproduto. Negative palavras como grátis, gratuito, PDF, download, que são pessoas que não estão com a intenção de comprar algo
que vão usar essas palavras, entendeu? Eu abri aqui uma outra conta de anúncios no Google Ads, que essa aqui já tem um anúncio que está rodando. Coloquei para rodar ontem, mas enfim. Aqui ele mostra que já teve 17 cliques na minha campanha. Aqui também é uma campanha de rede de pesquisa. E aqui na página inicial ele até mostra para mim que teve 17 cliques, 183 impressões, que impressões no caso são as pessoas que pesquisam aqui, que o meu anúncio aparece para ela, então isso daqui fica como impressão, e cliques são as pessoas que de fato clicam aqui no anúncio. Ele mostra aqui o custo médio por clique, e aqui eu quero mostrar o seguinte, aqui nessa parte de insights e relatórios, aqui a gente consegue vir em termos de pesquisa, e aqui a gente consegue estar vendo o que as pessoas estão pesquisando para o meu anúncio aparecer para elas. E aqui nessa parte de palavras-chave, aqui em palavras-chave negativas, eu já tinha negativado algumas coisas. Por exemplo, faculdade, grátis, gratuito, PDF, enfim, você está vendo aqui que a dica que eu tinha dado ali para você é uma coisa que eu faço nas minhas próprias campanhas. Então, como eu já negativei essas palavras aqui, se a gente voltar aqui nessa parte de insights e relatórios, termos de pesquisa, aqui não vai ter nenhuma pesquisa onde a pessoa colocou gratuito. Por quê? Porque assim que meu anúncio começou a rodar, assim que eu criei ele, eu já coloquei para que meu anúncio não aparecesse para aquelas pessoas que digitam aquela palavra junto. Então aqui, por exemplo, eu consigo ver aqui a quantidade de cliques que me gerou as pessoas que pesquisaram aprender marketing digital. Então aqui mostra 6 cliques, o custo por clique. Vou ver aqui se eu acho alguma palavra que seja interessante eu negativar. Então, por exemplo, tem essa daqui, aprendendo marketing digital. Aí se eu achar, por exemplo, que aprendendo não faz muito sentido aqui no meu caso, eu posso vir aqui em palavras-chave, palavra-chave negativa, e eu adiciono uma nova palavra aqui dentro da minha campanha. Então, aprendendo. Aí eu coloco dessas 3 formas conforme eu tinha ensinado ali. Entre aspas e entre colchetes, dessa forma. E aqui eu preciso selecionar uma campanha também, que no caso só tem essa, mas essa já selecionei. Salvar. Pronto, já ficou salvo aqui dentro das minhas palavras-chave negativas. E aí voltando essa parte aqui de insights e relatórios, termos de pesquisa, como eu tinha falado, aqui você consegue estar analisando quais termos que as pessoas buscam no Google, que seu anúncio está aparecendo, e se aparecer aqui alguma palavra que faça sentido você negativar, você vai e deixa ela negativada, e aqui você consegue estar vendo aqui o resultado que esses termos de pesquisa estão te trazendo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar ajudando você, e a gente se vê na nossa próxima aula.